Olá, na aula de hoje vamos continuar falando sobre momento linear, tá? Vimos também na aula passada que a grande diferencial entre o momento e a parte dinâmica assim, de forças é que a gente consegue resolver sistema de partículas. A gente consegue resolver isso aqui de uma forma muito simples, tá? Eu ilustrei duas partículas, mas a gente pode passar para um número muito grande sem problema. E hoje a ideia é de introduzir esse conceito do centro de massa, que simplifica também ainda mais esses problemas com muitos corpos, tá? Então, só para relembrar, vamos considerar aqui o nosso caso em uma única dimensão. Vamos colocar aqui o eixo x, posição x igual a 0. Vamos colocar aqui uma certa massa m1 na posição x1 e uma certa massa m2 na posição x2. Então, vamos imaginar que elas têm uma certa força atuando sobre ela, por exemplo, a massa m1, que vai depender aqui da aceleração dela, quer dizer, a massa vezes a aceleração, vai nos dar a força resultante sobre a massa m1, tá? Essa daqui. Mas essa força F1, vamos falar que ela é composta de duas forças, tá? Vamos falar que ela tem uma força, que a massa 2, elas estão ligadas aqui por uma mola. Então a massa 2, ela também vai estar em movimento e vai comprimir ou estender essa mola, e a força elástica dessa mola vai afetar a massa 1. Tá? Então chamar a força em 1 devido ao objeto 2. Tá? E vamos também falar que eu orientei aqui na horizontal, tá? Mas se a nossa força gravitacional tivesse assim, né? As duas massas estariam caindo com uma certa mola assim. Mas eu desenhei elas na horizontal em vez de desenhá-la na vertical. Tá? Então vamos só para exemplo aqui ilustrativo, colocar também uma força sobre a massa 1 do campo gravitacional. Tá? A massa 2 vai seguir uma equação semelhante. Então vamos colocar a massa vezes a aceleração da partícula 2 vai ser igual à força total sobre a partícula 2. Então a partícula 2 vai também ter uma força aqui da mola devido ao movimento do 1 também. Então vai ser a força sobre a partícula 2 da partícula 1. Então isso aqui é sempre uma força de natureza da mola, né, da parte elástica, mas também sujeito a uma gravitacional. E eu posso fazer o quê? Eu posso somar essas duas equações. Então se eu somo essa linha com a segunda linha, teremos que a massa 1 vezes a aceleração da partícula 1 vai somado massa 2, aceleração da partícula 2, será igual a F1, F2, mais F2, F1, mais F1E, mais F2E. Tá? Então, eu sei que a força que a 2 exerce sobre a 1, mais a 1 exerce sobre a 2, elas são iguais e opostas. Então esse termo aqui, eu sei que elas vão se cancelar, tá? Pela terceira lei de Newton. Tá? Esses termos aqui são forças externas, por isso que eu deixei o Ezinho. Tá? Ela ocorre externa ao sistema. Quem é o nosso sistema? As duas massas. Tá? Então qualquer força que tenha origem aqui dentro do sistema, haverá uma igual e oposta para se cancelar com a terceira lei. Tá? Qualquer força de qualquer campo externo, que eu desenho agora que estão aqui nessa direção, ao longo do x, ela irá afetar e alterar a quantidade de movimento delas. Tá? Porém, essa parte aqui do lado direito foi aquilo que eu mencionei no vídeo passado. Vamos focar em como simplificar esse lado aqui esquerdo. Tá? Então, isso aqui foi para duas partículas. Imagine se agora escrevemos para n, muito grande, partículas. Teríamos que ocupar várias linhas escrevendo o termo aqui de aceleração. Tá? Mas isso tudo aqui a gente pode simplificar. Tá? De que jeito? Vamos, só vou reescrever ela aqui, ó, m1 dx1 ao quadrado dt mais, vou colocar aqui 3 pontinhos, até uma massa n, dxn dt. Se eu multiplicar e dividir pela massa total, o lado esquerdo ficaria então igual a força externa atuando sobre todos eles. Tudo bem? Então vou multiplicar e dividir pela massa total. A definição aqui, massa total, é a somatória de todas essas massas MI, de 1 até N. Agora, esse M aqui, eu vou passar aqui para dentro e teremos Mzão, a massa total, todo esse termo
aqui dentro vai ser... A massa é constante, então não tem problema eu passar ela aqui para dentro. Então vai ser M1 sobre Mzão, X1, mais 3 pontinhos, Mzinho N sobre Mzão, Xn, igual a força externa. Tá? Então, se você comparar essa equação aqui com a definição m dx dt 2 igual a F, igual a força, né, massa vezes aceleração, vamos ver que esse termo aqui, ó, entre parênteses, ele é justamente a posição. Tá? Mas que posição é essa? Essa daqui. Uma posição que vamos chamar posição do centro de massa. É a posição do centro de massa de todos esses corpos. Isso nos diz que para um sistema com N corpos, todo interagindo entre si, esse aqui é o meu sistema, as forças aqui dentro não me interessam, porque pela terceira lei elas vão se cancelar. Interessa apenas as forças externas aqui para saber se haverá ou não mudança na quantidade de movimento do momento total desse sistema. Olha que temos N partículas. Tá? E para a gente simplificar, a gente só precisa determinar então quem que é essa posição do centro de massa. Porque teríamos que a massa total dessas N partículas vezes a derivada do centro de massa em relação ao tempo, a segunda ordem, que é a aceleração, será igual à força externa. Tá? Então, boa parte do problema que vocês vão ver para um sistema de N corpos que estão interagindo ou não entre si, é que vocês vão precisar determinar a posição do centro de massa. E se você determinar essa posição, o problema, olha, é uma equação bem simples. Vocês já resolveram e já conhecem como resolver. Tá? Vocês não precisam resolver para cada um dos corpos. Tá? E para um número N muito grande, isso aqui seria bem complicado. Tá? Então, quem que vai ser o nosso X centro de massa? Ele vai ser, nessa equação que fizemos aqui em cima, ele será 1 sobre a massa total, que multiplica o produto MI, ficar aqui somatório, de I, de 1 até N, do produto MI XI. Tá? Essa é a definição do centro de massa, que está aqui, ó, entre parênteses. Se a gente usa a definição do Mzão, que colocamos aqui, podemos escrever a posição do centro de massa como sendo a somatório de I de 1 até N da massa MI XI dividido pelo somatório das massas MI para I igual a 1 até N. Tá? Lembrando que isso daqui foi para um movimento em uma única dimensão. Tá? Mas se a gente vai para o caso de 3 dimensões, a posição do centro de massa é idêntico, né? É somado vetorialmente. Então, se a gente tem um vetor centro de massa, ele será a massa de um corpo, vetor posição do corpo 1, mais a massa do segundo corpo, vetor posição do segundo corpo, dividido pela massa total. Tá? Segue a mesma equação. Como que a gente resolve algum problema aqui com centro de massa? Vou fazer aqui um exemplo. Vamos imaginar que no enunciado ele te dá a origem aqui, onde tem uma massa Mzinho. Vamos desenhar um triângulo equilátero, lado L. Em cada vértice tem uma massa Mzinho. E se aqui fosse apenas Mzinho, sabemos que o centro de massa estaria localizado bem aqui ao centro. Porém, vamos dificultar e colocar esse aqui ao longo AL, na posição do eixo X, de 2Mzinho. Então, sabemos que o vetor posição do centro de massa não será mais essa posição aqui, mas ela estará mais próxima a esse. Seria algo aqui, assim. Então, esse seria o nosso vetor posição do centro de massa. Então, essa é a nossa incógnita. Queremos saber justamente quem é esse vetor. Então, vamos usar a definição. A definição diz que ele vai ser a massa de cada ponto vezes o vetor posição de cada ponto, dividido pela massa total. A massa total aqui é só contar. 1, 2, mais 2, 4. 4, Mzinho. Tá? Então, como eu falei que isso aqui é uma equação vetorial, a gente tem que tratar ela para cada componente, ao longo de x, ao longo de y e só, porque aqui não temos a terceira dimensão. Então, isso aqui é um exemplo em 2 dimensões. Então, vamos fazer a componente x. Então, x, centro de massa, ele será igual a quem? Temos a massa total, 1 sobre 4m. Então, vamos localizar essa posição aqui.
A coordenada dela, como ela está na origem, a coordenada dela, posição x, é 0. Tá? Então vamos para essa segunda aqui, que é a mais fácil. Andei L ao longo da direção x. Tá? Então, m, essa massa aqui é 2m, então 2m, que multiplica por L, que é a distância. Essa terceira massa que está aqui em cima, ela está localizada justamente a meio caminho. Tá? Então é L sobre 2, né? Um triângulo equilátero, e a massa é m. Então temos m que multiplica L sobre 2. Isso aqui vai resultar numa posição do centro de massa. Aqui podemos multiplicar e dividir por 2, para ter o mínimo comum aqui. Aí vamos ter 4 mais 1 dá 5. Aqui embaixo tínhamos 2, com esse 4, 8. Então dá 5 oitavos de L. A massa aqui em cima cancelou com o denominador. Tá? Então a posição y do centro de massa será 1 sobre a massa total. E agora vamos ter, novamente, isso aqui está localizado na origem, então a distância dela, a posição y dela com relação à origem é nula, né? 0. Esta outra aqui também, então facilitou bastante colocar na origem. Né? Então quando vocês têm que escolher sistema de coordenadas, você pode escolher uma sempre que seja mais conveniente, né? Do jeito que você acabe eliminando a informação dessa posição. E é claro, você vai medir então o centro de massa em relação a essa origem. Essa terceira massa aqui, ela está localizada, sabemos que L ao quadrado será igual a essa altura aqui, né? Ao quadrado, mais essa base que vimos que é L sobre 2 ao quadrado. Se você fizer isso, você vai achar que essa altura ela será de raiz de 3 sobre 2L. Então, aqui, essa posição dessa massa extrema, ela teríamos a massa, que é simplesmente m vezes raiz de 3 sobre 2L. Novamente, resultando em raiz de 3 sobre 8L. Então, o vetor posição do centro de massa será nada mais que a coordenada do x, centro de massa, e y, centro de massa, onde x e y são esses. Poderíamos escrever, então, como sendo 1/8 de 5 raiz de 3L. Tá? Muitas vezes a nossa distribuição de massa não é contínua, quer dizer, não é discreta, né? Não são pontinhos de massa, mas, por exemplo, poderia ser um corpo assim, né? É um corpo contínuo, não são pontinhos de massa. Então aí ele quer saber onde está o centro de massa desse objeto. Tá? Então o centro de massa, só lembrando, ele é um conceito matemático, tá? Não é físico. Então se você imaginar um anel, tá? O centro de massa vai estar no centro desse anel, onde não há massa, assim como o bumerangue. Tá? Então o centro de massa dele é fora do objeto. Então não tem como dizer que no centro de massa haverá objeto ou matéria. Tá? Por exemplo, nesses 4 aqui temos centro de massa aqui, onde não tem nenhuma partícula nessa posição. Tá? O que queremos é sair desse exemplo de discreto para um objeto contínuo. Então como que a gente determina o centro de massa? Vamos fazer um exemplo de uma barra. Imagina que é uma barra uniforme. Vamos dar uma certa posição aqui, uma origem. Vamos dar o comprimento. E vamos falar que a massa dela é mzão. Tá? Então, isso aqui é um objeto contínuo. Como vamos resolver esse problema? Vamos calcular com relação à posição x, o quanto ele andou. E nessa posição x, vamos fatiar ela num pequeno intervalo dx. Tá? Então, agora é simplesmente fazer uma regrinha de 3. Sabemos que a massa total corresponde ao comprimento L. Então, uma pequena massa dm irá corresponder a esse pequeno comprimento aqui dx. De modo que o pequeno elemento de massa que a gente recortou, ele será m sobre L dx. Então, como a posição discreta do centro de massa era dado pela somatória das massas vezes a posição de cada uma delas dividido pela massa total, quando a gente passa para a distribuição contínua, né, a posição x, centro de massa, ela será a integração, né, desse pequeno elemento de massa que fizemos aqui, dm, dividimos também pela massa total e multiplicamos pela posição. Então, x pela posição x. Então, nessa posição x que estamos aqui, vamos ter esse elemento de massa, numa outra posição teremos um outro elemento. Tá?
Mas aqui fizemos uma barra uniforme, tá? Tanto é que a distribuição de massa aqui ela é igual para cada intervalo dx de posição. E nesse caso a integração ela vai desde a posição inicial até a posição final. Tá? Substituindo esse elemento de massa dm, vamos ter quem? 1 sobre m, essa integral, misão sobre L, x dx. Massa sobre o comprimento é uma constante, podemos passar aqui para fora da integral. Teremos então 1 sobre L, integral de x dx. Tá? E já comentei para vocês que a derivação é a operação contrária da integral. Tá? Então aqui a pergunta é, o que eu devo derivar para resultar em x? Se você olhar no livro de vocês, vocês vão ver, se você derivar x ao quadrado, 2 desce. Então se a gente divide já por 2, vai dar x. Então esse daqui é a primitiva dessa função integral. Então podemos escrever isso aqui simplesmente como sendo 1 sobre L, e o resultado dessa integral é nada mais que x sobre 2, x ao quadrado sobre 2. Porém, ele deve ser avaliado nesses intervalos da integração de x a L até x igual a 0. Isso se faz pegando esse termo, 1 sobre L, o x vou substituir por L, então vai ter L ao quadrado sobre 2, e subtraindo do outro termo. Tá? Então teremos 1 sobre L, x agora vai ser 0, então é 0. Então esse termo aqui é nulo. L sobre 2, L ao quadrado dividido por L dá L sobre 2 dá L sobre 2, que é praticamente onde a gente espera que seja o nosso centro de massa, exatamente a meio caminho da barra. Tá? Acredito que para vocês exercícios de centro de massa de corpo contínuo serão evitados, tá? Nessa oferta aqui de disciplina. Mas a parte com partículas discretas é importante para vocês. Tá? Vou fazer um último exemplo, um centro de massa em movimento relativo. Tá? Então imagina que aqui temos um pier. Esse pier está ao lado aqui de um barco, que está num lago. Tá? Ele te dá a distância do barco ao pier de 3 metros. O barco tem 4 metros. Esse aqui é o barco, ou o bote. E você quer saber qual que vai ser a posição da pessoa em relação ao pier quando ele estiver na outra ponta do barco. Ou seja, vamos colocar você aqui, nessa extremidade do barco. Você vai andar para outra extremidade. Então, se você anda para frente, o barco vai andar para trás, né? Então vai ter uma certa distância aqui. O pier é o nosso referencial, ele não vai estar se deslocando. E agora a pergunta é qual a distância que você vai estar do pier. Tá? Se você está nesse barco, é claro que a gente está imaginando a água, sem nenhum atrito entre o barco e a água, e você quer saber essa sua distância. Né? É claro que vamos colocar alguns valores numéricos. A massa do bote, vou colocar emisão, vai ser de 70 quilos. A sua massa, né, da pessoa que está lá no bote vai ser apenas de 40 quilos. E como que a gente resolve esse problema? Bom, primeiro a gente reconhece que não há forças externas, né, ao longo de x, que é o nosso eixo que estamos considerando o movimento. Tá? E o que o nosso sistema é o garoto bote. Se a gente sabe isso, a gente vai ter que o momento inicial é igual ao momento final. E o momento inicial, vamos ter a massa vezes a velocidade, vamos colocar aqui, a massa vezes a velocidade do bote, que inicialmente ele estava parado, o garoto também, então é 0. Vai ser igual ao final, onde ele está na outra ponta parado, o bote também está parado. Como é que fica isso? Né? Não conseguimos resolver nada, porque ele partiu de uma quantidade de movimento nulo para uma posição, uma outra configuração de movimento nulo. Né? Então, se ele fez isso, é porque a posição do centro de massa, então aqui são dois corpos, a pessoa e o bote, mas funciona para N partículas, ela foi igual à posição do centro de massa final. Tá? O centro de massa do sistema não deslocou, porque não houve força externa atuando sobre ele para mudar. Tá? Então eu estou falando que a massa aqui total, vezes a posição do centro de massa, derivada em relação ao tempo, é igual a 0, porque não há força externa. Então o momento é constante e se conserva, que já vimos. Porém, como a velocidade inicial e final é nula, vamos ter
a massa total derivada dt igual a zero, tá? Porque eles estão parados, o momento dele é nulo, portanto, a posição do centro de massa é constante, tá? Ela não muda. Então, qual é a posição do centro de massa nessa situação inicial aqui? Vou mudar de cor só para não atrapalhar. Então, essa minha posição do centro de massa aqui inicial, ela será, ok? Ela seria a massa do garoto, a posição inicial do garoto, né? Mais a massa do bote, vezes a posição inicial do bote. E a posição final, que é essa configuração aqui, posição final, vai ser, opa, aqui, esqueci de dividir pela massa total, tá? Então aqui é 1 sobre massa total. Então vai ser 1 sobre a massa total, que multiplica a massa do garoto vezes a posição x, que é essa daqui que queremos saber, mais a massa do bote vezes a posição do bote final. Então, equacionando, fazendo posição inicial do centro de massa igual a posição final do centro de massa, né? Que são essas aqui, ó, centro de massa. Essa massa total aqui se cancela. Vamos ter massa do garoto, posição do garoto inicial, mais a massa do bote, posição do bote inicial, igual massa do garoto, posição do garoto final que queremos saber, mais a massa do bote, posição do bote final. Aqui o barco, vamos dar para ele uma distância, tá? Aqui essa distância aqui do barco, L, né, de 4 metros, o centro de massa do barco é simplesmente L sobre 2. Então, se o barco é simétrico e a gente tem essa posição aqui, ó, do garoto inicial, que é dado no enunciado, a gente só vai descrever a posição do bote em função dela, tá? Ou seja, a posição do bote inicial é qual? É a posição do garoto, né, do pier, aqui temos 3 metros, mais o bote está localizado aqui, então ele está... Então vamos fazer a posição do bote como sendo, né, essa posição aqui, ó, do pier até o bote inicial é qual? É a posição inicial do garoto mais L sobre 2. Então, é igual a posição do garoto inicial mais L sobre 2. E na condição final, o bote está aqui, né? Essa é a posição final do bote, e o garoto vai estar mais L sobre 2. Então, posição do garoto, né, final, que é isso aqui, então eu chamei de X apenas, ela vai ser quem? Vai ser a posição do bote mais L sobre 2. Só que não temos nessa equação aqui, ó, asterisco, a posição do bote inicial e final, mas a gente tem ela aqui, ó, inicial e final. Então esse daqui eu vou escrever em termos da posição do bote final. A posição do bote final vai ser igual a posição do garoto final menos L sobre 2. Então, substituindo este e este nessa equação, vamos ter quem? Vamos ter massa do garoto, posição inicial do garoto, que é dado, mais a massa do bote. A posição inicial do bote aqui vai ser igual à posição do garoto inicial, mais L sobre 2, igual a massa do garoto aqui, na posição X final, mais a massa do bote, posição do bote final, que é a posição do garoto, menos L sobre 2. Tá? Então, queremos X. Então, tudo que é X vou deixar de um lado. Tá? Então, vamos ter aqui do lado direito, Mzinho mais Mzão X, e aqui vai ter um menos Mzão L sobre 2. Tá? Aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho um Mzão L sobre 2. Então, se eu passo aqui subtraindo, aqui vai ficar mais 1. Tá? Então, teremos vamos colocar esses termos aqui da posição do garoto inicial, que ele tem Mzinho mais Mzão. Já resolvemos esses dois. Agora, o Mzão vezes L sobre 2 tem esse menos L sobre 2 do outro lado, vai dar massa do bote vezes o comprimento do bote. Vai ser igual a Mzinho mais Mzão, posição do garoto final. Então, a posição do garoto final é simplesmente dividindo os dois lados aqui por Mzinho mais Mzão.
vai ser a posição do garoto inicial, mais a massa do bote dividido pela massa do garoto, mais a massa do bote vezes o comprimento do bote. Tá? Então, se você jogar os números que eu dei aqui no enunciado, vocês devem obter aqui uns 5,55 metros. Tá? Essa distância aqui seria de 5,5 metros, e antes ele estava a 3 metros do pier. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de como se resolve quando seu estado inicial e final são nulos, né, de velocidade, não há quantidade de movimento, e aí você resolve pelo centro de massa, tá? Que é o mais fácil para esse problema. Tá bom? Até mais.